Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. E esse vídeo aqui, ele faz parte de um curso de uma playlist de estatística aplicada ao Jamove. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho em relação à correlação ponto bisserial. Eu já fiz vários vídeos aqui nessa playlist falando em relação à correlação, tá? Então a gente está meio que no módulo de correlação no qual eu ensinei para vocês em relação a, primeiro, como que a gente consegue interpretar um coeficiente de correlação. Então, fiz um vídeo dedicado em relação a isso, e caso você não saiba como interpretar esse tipo de coeficiente, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, ok? Depois disso, eu ensinei para vocês em relação a como que a gente consegue calcular cada um desses coeficientes, tá? Então, eu ensinei como vocês conseguem calcular o coeficiente de Pearson aqui no Jamove, que é um coeficiente paramétrico, tá? Ensinei para vocês como vocês conseguem calcular um coeficiente de Spearman, que é um coeficiente não paramétrico, e também o coeficiente de Kendall, que seria também uma outra alternativa de um coeficiente não paramétrico, ok? Também ensinei para vocês, né, como que a gente consegue calcular e reportar um coeficiente de determinação, que seria uma medida complementar à regressão, no qual a gente tira um nível de análise em relação ao nível de associação, e a gente começa a dizer em relação ao quanto que uma variável está capacitada de explicar ou predizer uma outra variável, tá? Acabou que, de quebra, eu acabei falando um pouquinho também em relação à regressão linear. Esse vídeo está bem bacana, também recomendo altamente que você assista esses vídeos, caso você não saiba sobre esses assuntos, ok? Agora, né, aqui na correlação ponto bisserial, a gente vai quebrar um pouquinho dos padrões que foram estabelecidos nos vídeos, tá? É o seguinte, a correlação, como eu disse para vocês, ela era basicamente um teste estatístico que verifica a magnitude da associação entre duas variáveis contínuas, ok? No caso aqui da correlação ponto bisserial, a gente vai fazer uma correlação entre uma variável contínua, normalmente, tá? Mas a nossa segunda variável, ela vai ser uma variável categórica e dicotômica, tá? Então a gente vai associar uma variável contínua com uma variável dicotômica, ok? Dicotômica por quê? Porque é uma variável categórica que possui dois níveis, tá? Se tiver mais do que dois níveis, né? Se você tiver mais de duas variações em relação àquela mesma variável, ela não vai caber aqui nesse tipo de análise, ok? Então, você vai fazer esse tipo de associação, tá? Ou seja, a correlação ponto bisserial, ela responde a seguinte pergunta: será que a minha variável dicotômica está correlacionada ou associada de alguma forma com a minha variável contínua? Ok? E você vai ter um coeficiente, tá, de correlação que vai dizer para você o quanto que essas variáveis estão correlacionadas, tá? Muito louco isso, né? Correlação uma variável de texto com uma variável numérica, ok? Um ponto interessante em relação a essa correlação, inclusive, é que normalmente ela é muito mais utilizada quando a gente está falando em relação a tamanho de efeito de comparação de 2 médias, tá. Ou seja, quando a gente está falando em relação a tamanho de efeito de um teste de T, tá. Então, recorrentemente na literatura, vocês vão ver a correlação ponto bisserial sendo reportada como um tamanho de efeito de um teste de T, para comparação de 2 grupos, ok? Mas nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como vocês conseguem calcular essa correlação isoladamente para responder essa pergunta em relação a essa associação, tá? Que é uma pergunta diferente da pergunta do teste de T. Enquanto no teste de T a gente pergunta se existem diferenças entre os grupos, na correlação a gente vai dizer se existe uma associação entre os meus grupos e uma outra variável contínua. Perfeito? Para a gente poder fazer isso aqui, tá, eu separei uma base de dados que é a seguinte, ok? Que a gente tem 2 variáveis aqui, então é uma base de dados bastante simples, no qual eu tenho o gênero dos meus participantes, que nesse caso específico aqui, variou somente entre 2 níveis, que foi o gênero masculino e o gênero feminino, tá? Ou seja, eu tenho uma variável dicotômica aqui, tá? Eu tenho uma outra variável, que é a da variável de depressão, tá? Essa variável que ela derivou de uma escala de depressão, que me deu um score que indica o quanto que meus participantes eles estão depressivos, o quanto que eles se percebem depressivos, ok? Que variou entre 0 e 100, tá? Onde 0 seria o valor onde a pessoa teria menor nível de depressão e 100 a pessoa que tem muita percepção sobre sintomas depressivos, tá bom? E aí eu quero ver se existe uma associação em relação ao nível de depressão das pessoas com o gênero delas, tá? Para poder fazer isso, né,
Antes da gente fazer a correlação em si, a gente precisa verificar alguns pressupostos, tá? O principal pressuposto que a gente precisa verificar aqui, primeiro, é se existe normalidade em cada um dos níveis da minha variável dicotômica, tá? Cada um dos níveis, sim, eu preciso que a minha variável depressão, que é a minha variável contínua aqui, ela apresente normalidade para os casos onde que a gente tem o gênero masculino, ou seja, o primeiro nível da minha variável dicotômica, e também que ela também tenha normalidade somente para os dados das minhas participantes do gênero feminino, tá? Para poder fazer isso aqui é muito simples, ok? Então a gente vai fazer um teste de normalidade para verificar se a gente tem essa distribuição normal, tá? Se você não sabe o que que é teste de normalidade, como calcular no Jamove, como interpretar, eu também tenho um vídeo sobre isso, altamente que recomendo que você assista esse vídeo também, ok? Então, para poder fazer o teste de normalidade aqui, é muito simples, né? A gente vai vir aqui em análises, exploração e estatística descritiva, tá? Eu vou pegar a minha variável contínua aqui e vou adicionar ela como a minha variável, tá? E vou pegar a minha variável gênero e vou colocar aqui ela na minha opção de separar por, tá? Ele vai me dar aqui uma tabelinha, né, que por padrão ele já vai me dar algumas medidas descritivas aqui, mas eu não quero nenhuma dessas medidas por enquanto. Eu vou então tirar aqui, ó, omissão, mínimo e máximo, mediana, tá? Essas medidas elas não são importantes para mim agora, tá? A única que eu vou deixar aqui, ó, vai ser desvio padrão e média e o N, e vou pedir aqui o teste de normalidade, tá? Nesse formatozinho aqui, tá meio ruim de visualizar, então eu vou trocar aqui, ó, de colunas para linhas, tá? E vou tirar a minha cara aqui da frente para a gente poder olhar esse resultado, ok? Então, quando a gente faz, né, um teste de normalidade separando os níveis da variável, né, vocês vão ver aqui que eu vou ter um valor de P específico para o gênero feminino e um valor de P específico para o gênero masculino, tá? E os dois valores de P aqui, se vocês repararem, os dois estão acima de 0,05. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho uma distribuição normal, perfeito? Então, o caminho para eu poder fazer a minha correlação ponto bisserial aqui, ele está aberto, né? Então, o pressuposto de normalidade ele foi atendido, certo? Finalzinho do vídeo eu comento caso o seu p-valor tivesse dado um valor menor do que 0,05, ok? Pronto, tá? Então vamos fazer aqui agora a nossa correlação, certo? Mais ou menos, tá? Ó, para a gente poder fazer essa correlação, a gente vai seguir o seguinte caminho. A gente vem aqui em análises, regressão e matriz de correlação, tá? Eu vou adicionar aqui a minha variável depressão, que é a minha variável contínua aqui, tá? Ele vai entrar aqui normalmente, e aqui na minha matriz de correlação vocês vão perceber que ele já entra normalmente aqui, mas quando eu for adicionar a minha variável gênero, tá? Que, se vocês repararem que ela está como uma variável categórica, claro, porque ela é uma variável dicotômica, né? Ele vai dar um erro, tá? Então ele vai apresentar a seguinte mensagem para mim, tá? A correlação de Pearson não pode ser calculada para valores não numéricos, tá? Ou seja, eu não posso simplesmente pegar a minha variável no formato de texto e tentar correlacionar ela com o formato de número. O Jamove ele não vai reconhecer isso, tá? Para a gente conseguir fazer isso aqui de forma plausível, a gente precisa transformar a nossa variável de texto em uma variável numérica, ok? Eu já fiz um vídeo para vocês em relação à transformação de variável, tá? Se você não sabe como isso acontece, altamente recomendo também que vocês assistam esse vídeo, porque é um vídeo muito útil, ok? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Aqui, a gente tem a nossa aba dados. Eu vou voltar aqui para a gente poder voltar nessa forma aqui de planilha aqui do Jamove, tá? E, para a gente poder transformar, eu vou clicar aqui em cima da minha variável gênero e eu poderia simplesmente transformar isso aqui de uma forma de rótulos, tá? Então, se eu clicasse aqui, ó, 2 vezes em cima da variável gênero, né, ele abriria a configuração da variável aqui, tá? Eu poderia adicionar, por exemplo, que eu quero que os participantes, quando eles sejam do gênero feminino, eles sejam representados pela letra 1 e os participantes do gênero masculino sejam representados pela letra 2, pelo número 2, desculpa, tá, gente? Então, ó, ele vai trocar aqui, vai adicionar um rótulo numérico aqui para as minhas variáveis de texto, tá? E aqui vai começar a aparecer números, né, ao lugar de palavras, ok? Mas notem que mesmo eu fazendo esse processo, né, ainda não consigo fazer a minha correlação aqui, tá? Isso acontece porque a minha variável aqui, ela estava configurada como um formato de texto. Quando a gente só muda o rótulo aqui, a gente está adicionando uma outra variável de texto para identificar aquela variável, tá? Então não é como se eu tivesse transformado em número aqui, tá? A transformação ela exige uma mudança qualitativa em relação a como aquela variável vai ser entendida pelo software, tá? Então,
a mudança do rótulo, né, da codificação da variável não vai funcionar. Para poder fazer isso aqui, a gente vai fazer um hack, tá? Que é o seguinte, na variável gênero, eu vou clicar aqui em transformar, tá? E vou criar aqui uma nova transformação. Então, usando a transformação, vou clicar aqui em nova transformação, tá? Aqui ele vai me dar a possibilidade de fazer uma codificação, uma recodificação no formato de fórmula. E aqui é a chave para a gente poder fazer essa transformação. A fórmula que a gente vai utilizar aqui é uma fórmula condicional simples, tá? No qual eu vou colocar um if aqui, né? Que ela vai me dar a possibilidade de fazer uma condição de se então, ok? E eu vou dizer o seguinte nessa fórmula, tá? Se a variável gênero for igual a um nível da minha variável aqui, eu vou colocar feminino. Por que que eu estou colocando aspas, tá? Duplas aqui. Primeiro, porque essa informação aqui é uma informação de texto, tá? Se eu estou escrevendo uma fórmula, essa informação de texto ela precisa vir entre aspas duplas. Aqui, eu estou dizendo para a fórmula que isso aqui é um símbolo de igualdade, tá? No símbolo de igualdade aqui, no Jamove, ele precisa ser dois símbolos de igualdade, tá? E ele vai representar o igual, tá? Então, se a minha variável gênero for igual a feminino, então, tá? Eu separo por vírgula. Eu quero que essa variável seja transformada no número 1, tá? Caso contrário, né, eu poderia repetir essa fórmula aqui para a mesma condição, só que trocando o feminino por masculino e colocando um outro número. Mas como eu tenho só uma variável dicotômica aqui de 2 níveis, né, a única opção, né, caso a minha variável não seja codificada para 1, que é feminino, é ser codificada para o outro número que eu quero, que é no caso do masculino, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, 2, tá? Ou seja, todos os participantes que são do gênero masculino vão ser representados pelo número 2, ok? E eu vou fechar esse parênteses, tá? Por que 1 ou 2, tá? Primeiro, eu preciso ter uma ordem de grandeza entre essas variáveis, tá? Ou seja, um número precisa ser maior e o outro número precisa ser menor, tá? E segundo, tá? É arbitrário, ok? Seguindo essa ordem de grandeza, eu poderia ter colocado, por exemplo, aqui, ó, 0 e 1, tá? Que é bastante comum. Ou poderia ter colocado, por exemplo, 2 e 3, tá? Nada impediria, ok? Mas, normalmente, as pessoas colocam como 0 e 1 ou 1 e 2, tá? Eu vou colocar aqui 1 e 2, porque, enfim, já está escrito aqui, vamos economizar tempo, ok? Então, se eu clicar em Enter aqui, né, ele já vai criar aqui uma nova aba, né, uma nova coluna aqui na minha coluna de variáveis, tá? No qual ele vai classificar aqui, ó, as pessoas do gênero masculino como 2 e as pessoas aqui do gênero feminino como 1, tá? Ou seja, esses dados aqui agora, eles representam de fato dados numéricos, ok? Porém, né, quando eu clico 2 vezes em cima da variável aqui, notem que eu não posso, né, adicionar um rótulo, tá? Então, eu não sei o que que significa 2 ou 1 aqui, tá? Ou seja, a minha transformação aqui, ela só transforma um número, mas ela não me deixa configurar mais essa variável, que é uma desvantagem aqui no Jamove, tá? O hackzinho que eu vou ensinar para vocês é o seguinte, eu vou clicar aqui no botão direito, vou adicionar uma nova variável, tá? Vou clicar na primeira coluna aqui, na primeira linha da minha variável de gênero aqui que eu transformei. Vou clicar em Ctrl Shift e para baixo, tá? E vou selecionar. Opa, ele não clicou? Aí. Ué. Ctrl Shift para baixo. Ah, porque tá configurando aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, Ctrl Shift para baixo, certo? Clicar em Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui nessa nova variável que eu cliquei, tá? Vai, gente. O que foi, Jamur? Por que você não tá deixando colar aqui? Pronto, né? Por algum motivo aqui não estava deixando colar, tá? Mas o que eu fiz foi só selecionar isso aqui, eu poderia ter selecionado com o mouse também, ó. Só selecionar todos esses números aqui que eu transformei, certo? Aqui embaixo. E colar esses números aqui, tá bom? O Gmove ele deu uma bugada aqui, mas deu tudo certo, tá? Pronto. Agora eu só tenho aqui a minha variável transformada, né? Aqui em uma nova coluna. E eu posso adicionar um rótulo aqui, tá? Para poder identificar. Então, como eu disse para vocês, né, os participantes que estão com o número 2, eles vão ser representados pelo gênero masculino. Agora sim eu posso adicionar um rótulo, tá? Masculino. E os participantes, né, do gênero feminino vão estar representados pelo número 1, feminino, ok? Perfeito, tá? Então, eu criei uma nova variável aqui, tá? Que eu vou chamar ela, inclusive, ó, de gênero underline numérico, tá? Para identificar que isso aqui é uma variável numérica, tá? Ela é uma variável numérica que possui um rótulo de texto, perfeito?
E aí, essa variável transformada aqui, que é só número, eu não consigo adicionar um rótulo nela, tá? Eu posso excluir, ok? Foi só um passo aqui para poder chegar nessa nova variável. Perfeito, gente. Agora, então, a gente tem uma variável numérica. Eu vou fazer o seguinte, aqui na minha matriz de correlação, eu vou substituir a minha variável de gênero categórica aqui pela minha variável de gênero numérica, tá? E olha só a mágica acontecendo. Agora eu já tenho aqui o meu coeficiente de correlação. Isso aqui é basicamente a correlação ponto bisserial, tá? Que é uma correlação normal, só que com uma variável de categórica, né, a variável dicotômica, transformada em uma variável numérica, tá? A minha correlação aqui, ela mostrou uma correlação negativa e moderada de 0,62 entre gênero e depressão, tá? O que demonstra que quando os meus participantes eles são do gênero masculino, eles apresentam menor nível de depressão, e quando os meus participantes são do gênero feminino, eles apresentam maior nível de depressão, tá? A grandeza da variável categórica que você configurou aqui vai mudar a forma como você vai interpretar isso aqui, tá? Se eu tivesse invertido, se eu tivesse colocado um número maior na variável feminina e um número menor na variável masculina, tá? A direção da minha interpretação também mudaria, ok? Então eu diria que participantes do gênero masculino apresentam, nesse caso não mudaria, na verdade, tá? Basicamente não mudaria. Quer dizer, enfim, fica confuso, tá? Mas é isso, tomem cuidado em relação a isso, tá? Porque é o seguinte, feminino aqui, vou escrever aqui em cima, ó, feminino é igual a 1 e masculino é igual a 2, tá? Então, a direção da minha correlação, ela vai estar associada em relação ao número maior ou menor, tá? Isso fica visível aqui quando a gente pede um gráfico, tá? Então, se eu clicar aqui embaixo, ó, em matriz de correlação, ele vai me dar um gráfico aqui. Esse gráfico não tá bom porque o número 1, né, ou melhor, minha variável categórica aqui, ele tá no eixo Y, tá? Eu vou inverter isso aqui, só para ficar mais fácil da gente interpretar, tá? Então, eu vou colocar primeiro a minha variável numérica do gênero, depois a minha variável de depressão. Nota que não vai mudar nada aqui no meu coeficiente, eu só mudei a ordem das variáveis, e agora tá melhor de avaliar aqui, tá? Então, ó, 1 significa que o participante é feminino. 2, que os participantes são do gênero masculino, tá? Os participantes do gênero feminino apresentaram maiores índices, né, maiores scores aqui de depressão, e quanto maior esse score, né, esses participantes estavam no gênero feminino, tá? E os participantes do gênero masculino apresentaram menores scores, a gente pode ver aqui pela média, ok? E quando menores esses scores, eles estavam aqui no grupo de gênero masculino, tá? A gente pode pedir um outro gráfico aqui que deixe isso mais claro, tá? Então, aqui na estatística descritiva, se eu vir aqui embaixo e pedir aqui, ó, no Blockspot, tá? A opção de Data, né? E colocar a média aqui, ó, vocês vão conseguir ver isso aqui, tá? Então, esse gráfico aqui mostra basicamente que quando os participantes estão no gênero feminino aqui, você tem uma tendência de que esses números sejam maiores, tá? Quando você tem os participantes do gênero masculino, você tem uma tendência que esses números sejam menores, tá? Ou seja, existe uma associação aqui entre essas duas variáveis, né? Que a gente conseguiu computar aqui pelo teste ponto bisseral, que foi de magnitude moderada, né? De 0,62. E nesse caso aqui ela foi negativa, tá? Acredito que se eu invertesse aqui de feminino para 2 e masculino para 1, tá? Eu acho que eu só mudaria o sinal dessa correlação aqui, perfeito? Ou seja, mudaria a forma de interpretar. Certo, gente? Ponto importante aqui, né? Eu sempre ensino para vocês como que a gente consegue reportar isso aqui, tá? Então, vou escrever um textozinho bem simples aqui, ó, mostrando em relação a como que a gente conseguiria reportar no nosso artigo, na nossa dissertação ou tese, esse resultado. Então, ó, vou tirar minha cara aqui da frente, para a gente conseguir ler isso aqui com calma, tá? Aqui está escrito da seguinte forma. Opa! A- Ele não deixa eu clicar. Ó, a correlação ponto bisseral entre gênero, né? Ele variou aqui entre feminino, que está igual a 1, e masculino igual a 2, e o score de depressão, que variou entre 0 e 100, indicou uma associação negativa e estatisticamente significativa. Observou-se um coeficiente aqui, aí eu vou utilizar aqui o R de Pearson, né? E vou dizer aqui que é um ponto bisseral, tá? Então eu vou colocar aqui o P e o beta, né? Subscrito aqui na frente do R, ok? De menos 0,63 com... Ah, esqueci de calcular aqui, né? Mas uma das vantagens aqui do coeficiente de correlação de Pearson, né, no caso aqui, é que eu posso calcular o intervalo de confiança, né? Então, se eu clicar aqui em intervalo de confiança, eu consigo calcular, tá? Então, ó, o intervalo de confiança variou entre menos 70 e menos 53,
E, como eu estou falando de uma correlação aqui também, eu posso colocar o coeficiente de determinação, que foi aqui de 0,39. Você não sabe como calcular esse coeficiente, já ensinei em vídeos anteriores, tá? Esse resultado sugere que indivíduos do gênero masculino tendem a apresentar scores mais baixos de depressão em comparação a participantes do gênero feminino, refletindo uma diferença substancial entre os grupos, tá? Perfeito. Espero que tenha feito sentido, né, esse processo aqui. Acaba que ele é um pouco complicado, né, do ponto de vista da questão da transformação entre relações variáveis, mas no geral ele é simples de ser calculado, né, desde que você consiga entender esse princípio aqui da grandeza das suas variáveis, tá? Um ponto final aqui, né, é o seguinte, eu disse para vocês que a gente tem o pressuposto de normalidade, que a gente conseguiu verificar aqui no Shapiro-Wilk. Caso esse pressuposto de normalidade ele não fosse atendido, né, eu poderia facilmente aqui adicionar ou um coeficiente de Spearman ou um Kendall-Stahl-B, tá? Se você vai utilizar qualquer um dos dois aqui, né, vai variar de acordo com os seus dados. Então, altamente recomendo que você assista meus vídeos sobre esses coeficientes para poder determinar se você vai saber se você vai utilizar o Spearman ou o Kendall, tá? A única diferença aqui é o seguinte: se você tiver a sua variável contínua com algum nível dessa variável não paramétrica, ou seja, com distribuição não normal, né? O Spearman você vai utilizar para quando você tem baixos números de repetição, ou seja, de empates entre esses valores, né, do coeficiente de depressão, e o Kendall quando você tiver muitos empates, tá? E aí você vai ter aqui os coeficientes. Notem que existe uma diferença bastante grande aqui entre os coeficientes, tá? Que é, aqui foi de 0,62, aqui 0,64 e aqui 0,52, tá? Então, se você não tiver distribuição normal, você pode facilmente aqui reportar o Spearman ou Kendall. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso e também não encontrei nenhuma literatura contraindicando esse tipo de prática, tá? Mas a gente tem um equivalente não paramétrico do ponto visceral, né, que é o rank visceral, tá? Que aqui no Jamove, né, a gente não consegue calcular ele diretamente, a gente só consegue pedir ele quando a gente faz um teste T, tá? Então, quando a gente for fazer um vídeo sobre o teste T não paramétrico, tá? Que no caso vai ser o Mann-Whitney, né? A gente vai a falar em relação o, ao rank visceral, né? Que é uma variante não paramétrica aqui do ponto visceral, tá? Mas, se as suas variáveis elas não tiverem normalidade aqui, acho que vocês podem reportar aqui facilmente aqui ou o Spearman ou o Kendall. Fechou, gente? Acho que era basicamente isso, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao que foi dito aqui, vocês podem deixar nos comentários. Vou deixar algumas referências no final do vídeo também, caso vocês queiram ler mais sobre esse tipo de análise, tá? Espero que tenha ficado claro e feito sentido para vocês, ok? Então, aqui uma alternativa para vocês poderem correlação uma variável categórica com uma variável numérica, tá? E aí, esse vídeo aqui ele serve de transição para a gente começar a falar sobre testes de associação entre variáveis categóricas, tá? Variáveis não contínuas, não numéricas. Perfeito? Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.